Salve, salve, saudações corintianas, sejam muito bem-vindos para falar mais uma vez de Timão, esse clube que eu amo, que eu sou apaixonado, e vamos analisar esse clássico, esse majestoso que acabou um tabu de 10 anos que o Timão perdeu em casa para o São Paulo. Quando eu me propus a fazer esse canal, a estar aqui comentando e falando do Timão, comentando depois de toda a partida, obviamente que eu levei em consideração os momentos de alegria, as partidas que o Corinthians ia ganhar, que o Corinthians ia ganhar um clássico, por exemplo, e eu estava vindo aqui alegre, sorrindo e feliz porque o Timão ganhou. E obviamente que eu levei em consideração as partidas que iria perder e eu teria que vir comentar a derrota do Timão, tá? Querendo ou não, é o profissionalismo que tem que estar atuando aí. E vamos aqui para falar de Timão e para analisar o que a gente viu hoje. Dois pontos que eu queria trazer aqui. Primeiro deles, eu sinto que tá todo mundo desesperado. O torcedor tá desesperado, eu como torcedor, desesperado no sentido de que eu olho para um lado, eu olho para o outro e não vejo esperança, só vejo motivos para desacreditar. Eu tenho certeza que a diretoria também olha para um lado, olha para o outro e também não sabe o que tá fazendo e não sabe o que fazer. Não sabe como encontrar um rumo aí para sair dessa situação. Você tem certeza que o Mano Menezes, o técnico, olha para um lado, olha para o outro e também fica, né? Os jogadores, é nítido também ver os jogadores que também olha para um lado, olha para o outro e fala, rapaz, que situação. Tá todo mundo desesperado, tá todo mundo no mesmo barco. Acho que esse é um pensamento interessante de trazer aqui. Ninguém tá entendendo. Na verdade até tá. É má gestão, é bagunça. Mas ao mesmo tempo ninguém consegue, ao mesmo tempo que eu consigo entender, eu não consigo acreditar e também não consigo entender. É confuso mesmo. E assim, é muito fácil eu chegar. Outro raciocínio que eu queria trazer depois desse jogo, uma analogia que eu reparei que o Fábio Santos comentou a partida, né? Assisti no YouTube, na Cazé TV, e o Fábio Santos estava lá comentando. Só um raciocínio que eu tive, que é o seguinte: o Fábio Santos ano passado jogou na lateral esquerda. Só crítica. Nossa, a lateral esquerda tá ruim. Aí você vê o Fábio Santos comentando uma partida de futebol na cabine e tal. Ele parece tão sensato, parece que ele só acerta como comentarista. Só faz comentários bons. Parece que é muito mais difícil errar. Entende o que eu quero dizer? É muito mais sensato comentando. Por quê? Onde que eu quero chegar? Você tá dentro de uma partida de futebol, tá jogando a pressão e vê as coisas andando ruim, é muito diferente. É muito mais difícil. A gente como torcedor que tá vendo ou no estádio ou vendo na televisão, é diferente de você tá dentro de campo. Tá? A voltagem é outra, a situação é outra. Não tô aqui para defender ninguém, falar que os jogadores tá certo ou que tem ninguém certo, não. Só essa analogia. Entende? Que é muito mais fácil assistir, apontar defeito e aparecer aqui e falar: porque o gol foi nas costas do Fagner. Porque o Mano é ruim. Porque o Yuri Alberto é ruim. Porque a diretoria é ruim. Entende? Comentar é muito mais fácil. Tá? É só isso que a gente tem que ter em consideração. Outro raciocínio que eu trouxe aqui, que eu queria trazer. Se fosse o Luiz Soares, jogando no ataque do Corinthians, ele ia fazer 2 gols hoje. Sabe? Também, não, de mais uma vez, não estou defendendo o Yuri Alberto. Eu quero só trazer o raciocínio do torcedor corintiano para que o buraco é mais embaixo. O Yuri Alberto tem que ser cobrado, sim. Foi cobrado, muito cobrado hoje. Recebeu a vaia. Aí depois que ele sai, que é um outro ponto que eu quero comentar, entra o menino, o Arthur Souza, e faz o gol. Só que a gente não pode... É o que a natureza, né? A tendência é buscar... Nossa, o Mano escala mal, o que também pode ter um certo embasamento. O Yuri Alberto está numa fase terrível, acabou a paciência com ele, também tem um embasamento. Só que o time não funciona, não tem time, entende? Não tem time. Você vê só jogador da base na reserva, tá? Os meninos da base tem que entrar, tem que ter espaço, tem que se desenvolver para trazer títulos pro Corinthians, para depois virar uma revelação e ser vendido, etc. Mas você vê a judiação que foi o menino que fez um hat-trick, fez 3 gols na semifinal da Copinha, entrar, fazer um gol, ter que comemorar. Parece que ele não tinha nem o direito de comemorar, coitado.
Coitado do menino jovem jogando no profissional do Corinthians, coitado. Mas eu falo, entre aspas, é uma judiação, porque o menino estreia, faz um gol na estreia contra o São Paulo e tudo isso fica acobertado no meio de toda essa crise que o Corinthians está passando. Né? Quebrou o tabu, perdeu de 2-1, o gol que ele fez, entre aspas, não conseguiu trazer o empate nem a vitória. É lamentável. É lamentável para esse menino da base, que tá chegando, que tem uma oportunidade aí de vingar. É lamentável pro torcedor que foi lá assistir, pro torcedor que assiste, né, que assiste o clube, pro torcedor que apoia. Outro ponto que eu queria trazer, bem lamentável, é o seguinte. Quem é corintiano, uma frase que eu falo bastante aqui, quem é corintiano de verdade, sabe que o Corinthians tem uma essência diferente de qualquer outro clube, que é essa questão da raça. É uma coisa inexplicável. Você estando lá na arena ou você assistindo pela TV, você vê que o time às vezes não é o melhor time, não tem os melhores jogadores, às vezes o time até tá numa crise, mas é um clássico, por exemplo, um jogo grande, a torcida abraça, é uma energia inexplicável, o time vai, busca o empate no final, o time vai, vira a partida no final, o time vai e ganha aquele título que a gente já ganhou muitos títulos sem contra as estatísticas, não era o favorito e o Corinthians foi e ganhou o título. O Corinthians perdeu essa magia, sabe? E a gente foi reencontrar agora, depois que o Corinthians fez o 2-1, fez o gol do menino, eu senti de novo isso, a torcida incendiou, né, com um pouco de energia que restava ali, incendiou o estádio e foi, mas não foi suficiente, porque a fase está muito triste. O Corinthians, nessa fase atual, perdeu isso, essa força, aquela conexão, né, entre a torcida e o elenco, que a torcida empurra tanto o time que faz o time responder e além da técnica que o time tem. Isso é lamentável também. Ao ponto que chegou a crise no timão. Mas coisas boas que nós podemos trazer, pontos positivos. Para mim, o Ranieri é um ponto positivo, o próprio Arthur Souza, que fez o gol, é um ponto positivo também, coisas que nós podemos explorar aí. E também outra coisa, gente, agora é muito fácil falar, igual eu falei no começo do vídeo. É muito fácil falar agora, né? Não abriria mão do Renato Augusto. Não abriria mão do Juliano. E o Renato Augusto nem jogou no Fluminense, hein? Se ele entra no Fluminense e deu uma assistência no Carioca, só um exemplo, vixe, meu Deus do céu. O Juliano jogando bem no Santos, rendendo. O próprio Otero, que jogou no Corinthians há um tempo atrás e o Corinthians não serviu, fez um golzinho, uns 2 golzinhos lá no Santos. E aí? É muito fácil agora falar. Mas se esses mesmos jogadores estão no Corinthians agora, se o Juliano está em campo, se o Renato Augusto está em campo, o que ia ser o comentário? Ia perder, vamos supor, um exemplo, tá? Ia perder do mesmo jeito. E ia ficar assim, também esse elenco velho, o Renato Augusto não rende, não consegue jogar 2 tempos inteiros. E volta naquilo que eu falei no começo. Todo mundo desesperado, não tem uma fórmula. Entende? Se o Renato Augusto tivesse, ia falar, porque tá velho e paga o salário alto e tem que trocar. Aí se põe o menino da base e... Entende? Tá complicado. Um pouco se agrava também pelas declarações do presidente, que falou que acabou a farra, e aí... Outro ponto também, gente, não é passando pano, mas assim, o time treina na pré-temporada com o Lucas Veríssimo e com o Rodrigo Garro. E aí, do nada, não pode contar com esses jogadores para esses 4 jogos que o Corinthians disputou. Tem um impacto também, tá? Foi determinante, é por isso que perdeu, óbvio. O clássico foi agora contra o São Paulo. Teve mais 2 jogos que perdeu, que eu acredito de verdade que não foi pela falta do Veríssimo e falta do Rodrigo Garro. Não foi por causa disso. Aí sim pode atribuir um pouco mais ao técnico, né, tal, entrosamento. Mas esse planejamento falho também atrapalha. Só nos resta agora, gente, ter esperança. Só nos resta ter esperança de que tomara que o Campeonato Paulista seja a lição que a gente precisa aprender. A gente, quando eu falo, quem tá lá no clube, lá, o técnico e enfim. Não adianta falar da expulsão, porque o time tomou 1-0 com os 11 em campo, tá?
Vamos supor que não tivesse sido expulso o zagueiro, Caetano. O Corinthians ia virar esse jogo? Talvez, né? 11 contra 11. O Arthur Souza entrou e tal, enfim. Mas essas são suposições. A gente tem que falar do que aconteceu. Tá? Obviamente que a expulsão tirou um pouco do clássico, tirou um pouco da competitividade do Corinthians, que já tudo indicava que já não ia competir de igual para igual com o São Paulo, por causa do momento. Clássico é clássico, o Corinthians cresce em clássico na Neoquímica, a expulsão atrapalhou. Mas a gente não pode ser só imediatista, tem que olhar como um todo, tem que olhar para o projeto, tem que olhar para o elenco, tem que olhar para tudo, não só para essa partida, esse tabu que foi quebrado agora, tem que olhar para, né, os dirigentes, quem está lá à frente, para o clube como um todo, tem que cuidar do clube. Vai Corinthians, como sempre. Se você chegou até aqui, pela sua atenção, muito obrigado. Vai Corinthians. O que nos resta é esperar dias melhores e torcer. E tudo vai melhorar. Vamos pra cima, vai Corinthians, gente.